E a super quarta em relação aos juros no Brasil e nos Estados Unidos. Denise Campos de Toledo, não dê a notícia, você que vai comunicar aos nossos telespectadores. Aconteceu o que era esperado, tanto aqui como nos Estados Unidos, Thiago. Nos Estados Unidos houve o corte de 0,25 ponto percentual nas taxas, que ficaram na faixa entre 3,5% e 3,75% ao ano. Aqui no Brasil, Selic mantida em 15% ao ano. Lá nos Estados Unidos, o Federal Reserve até salientou que a inflação está rodando acima da meta. A meta lá é de 2%, a inflação estaria na faixa dos 3% ao ano, mas tem a preocupação também, o Banco Central de lá, diferente do Brasil, em manter bons números no mercado de trabalho. O mercado de trabalho lá vem dando sinais de desaceleração. Então, a opção maior, mesmo com os riscos inflacionários, foi tentar preservar boas condições do mercado de trabalho. O Federal Reserve tem esse duplo mandato, ele tem que cuidar de calibrar os juros de uma forma que faça a inflação cair, então teria que desacelerar a economia, mas não pode atrapalhar demais o mercado de trabalho. Então é uma tarefa bastante difícil e taxas bem mais baixas agora, já foi o terceiro corte dos juros nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, o Copom deu a impressão que ele não viu a divulgação hoje do IPCA, que saiu mais baixo do que se esperava, 0,18% em novembro, 4,46% em 12 meses, portanto, abaixo do teto da meta. No comunicado, que foi divulgado junto com a decisão de manter a Selic em 15%, o Copom repetiu as mesmas frases dos comunicados anteriores. Foi a quarta vez que ele manteve a Selic em 15%, mas falou do cenário de inflação, de projeções de inflação acima da meta, que a inflação recente e outras medições ainda estão rodando acima da meta. Ele deu a entender, como Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central, tem falado várias vezes, que o foco do Banco Central é chegar à meta de 3%, não é manter a inflação na margem de tolerância abaixo do teto dos 4,5%. Inclusive, ele não retirou do comunicado, o Copom, inclusive o alerta quanto à possibilidade de voltar a elevar os juros. Lá no finalzinho do comunicado, ele disse que não hesitará em retomar o ciclo de ajuste caso julgue apropriado. Em relação aos Estados Unidos, salientou ainda o ambiente incerto por conta de políticas econômicas, falou que está acompanhando a política tarifária dos Estados Unidos, todos os acordos que estão sendo formalizados, enfim. O Banco Central ainda muito preocupado com a dificuldade de fazer com que a inflação caminhe para o centro da meta. A gente continua nesse assunto, a super quarta dos juros no Brasil e nos Estados Unidos. Denise permanece com a gente também. O nosso entrevistado agora é o estrategista-chefe da Avenue, Will Castro Alves, direto de Miami, chegando para conversar com a gente aqui. Tudo bem, Will? Boa noite para você, bem-vindo. Boa noite, Thiago. Boa noite, Denise e todos aqueles que nos assistem. Bom, por aí, corte, né? Exatamente, conforme amplamente esperado, muito se falava aqui que a gente ia ter o chamado corte hawkish. Como assim, né? O que isso quer dizer? Ou seja, você corta o juro, mas você diz o seguinte, olha, não dá mais para cortar. Tem riscos aí, a inflação está aí, tem as tarifas, tem muita incerteza, shutdown do governo americano, não tem os dados. Então você usa tudo isso, né, na sua comunicação para dizer o seguinte, olha, a gente cortou agora, mas é melhor agora, para por aqui. O próprio presidente o Jerome Powell, presidente do Banco Central, né, obviamente que ele não usou essa forma de eu falar, eu estou traduzindo aqui, né, mas ele falou em wait and see, né? Ou seja, vamos esperar agora e ver, né, o impacto desses juros, né? Conforme a Denise comentou, foram já 3 cortes nesse ano. Ao longo desse ciclo de cortes foram 175 bips, como a gente fala no mercado, ou 1,75 pontos percentuais a menos de juros. Agora é ver como é que isso vai influenciando, isso vai impactando a economia, né? Pensando nesse mandato duplo, né, que é, ou seja, manter as condições de pleno emprego da economia americana. A gente sabe que o mercado de trabalho tem dado alguns sinais de fraquejo, mas também não dá para descuidar da inflação, que também está aí rondando e que não voltou ainda para o centro da meta. Bom, Denise Campos de Toledo, desde a sua volta aqui à Jovem Pan, primeira participação do Will com a gente aqui. Denise. Will, eu queria saber como é que fica a percepção em relação ao final do mandato, né, de Jerome Powell à frente do Federal Reserve. Trump, apesar de as taxas dos Estados Unidos serem muito mais baixas do que o Brasil está na segunda colocação global em termos de ranking dos juros, mas ele tem cobrado, ele tem falado mal de Jerome Powell, disse que vai indicar em breve o sucessor dele, já tem nomes, inclusive, sendo especulados, e fica aquela preocupação quanto à possível interferência
do governo aí nos Estados Unidos da política de juros. Como é que você vê o ambiente nesse sentido? Pois é, Denise, é engraçado como as coisas se assemelham, né? Você tinha aquela indicação do Galípolo, aquele receio, né, dessa incerteza também de uma indicação política, de uma interferência política. Eu acho que isso persiste aqui nos Estados Unidos e só vai passar depois que o próximo presidente assumir, de fato, e começar a tomar suas decisões de juros. Muito se fala do Hassett, Steve Hassett, que hoje é um republicano, é um cara que seria indicado mais alinhado, sim, com o Trump, é um cara que já defendeu espaço para cortes de juros maiores e tal. Não está definido ainda, isso vai ser definido no ano que vem, provavelmente ali mais perto do primeiro trimestre, para você começar a fazer a passagem de bastão, porque o mandato do Powell acaba em maio, né? A partir de junho a gente terá um novo presidente do Banco Central aqui nos Estados Unidos, antes disso a gente já deve saber o nome, e aí vai continuar, acho que a gente vai continuar falando disso ao longo do primeiro semestre. A decisão de juros hoje já teve uma repercussão, o Trump já comentando de novo, né? Ou seja, a história do Powell ser muito atrasado, demorar para cortar juros. Ele quer juros mais baixos para isso incentivar especialmente o mercado imobiliário e incentivar a economia como um todo, né? Aquele financiamento mais de longo prazo, ele é muito influenciado por taxa de juros. E também todo o gasto, o dispêndio, que hoje é elevado, né? O dispêndio fiscal, o Banco Central, o governo americano pagando juros, que é atrelado a essa taxa dos Fed Funds. Então, quando você baixa esses juros, consequentemente, o encargo da dívida fica menor. Então, tem esses dois interesses do presidente americano. Agora, a gente sabe que bater na independência de Banco Central é muito perigoso. E para você cortar os juros, ou para que os juros caiam, né, o juro longo, como a gente fala, aquele juro de empréstimos de 10 e 30 anos, para eles caírem, depende de um equacionamento fiscal, de instituições e outras coisas que fogem, né, ao escopo do trabalho do presidente do Banco Central. Então, o Trump pode até reclamar, mas na verdade não cabe somente ao Jerome Powell, cabe ao próprio governo fazer a sua parte, né? Mas eu acho que vai ser outra coisa que a gente vai conversar bastante aqui, Denise, nos próximos meses. E no que se refere a Trump, a gente sabe que ele tem interferido nas várias áreas de governo e tomado medidas que vão muitas vezes até contra a Constituição, ele puxando para ele toda a responsabilidade, então fica uma desconfiança talvez maior do que aqui no Brasil, porque aqui no Brasil poderia ser um palpite, alguma coisa assim um pouco mais leve. Galípolo está mostrando total independência, vai ser alvo de críticas. Agora, nos Estados Unidos, independentemente dos juros, houve uma pressão de saída de recursos que acabou pressionando até os juros dos títulos americanos pelas incertezas em relação à economia. Como é que está a situação hoje em relação a isso? As dúvidas contra outras políticas adotadas por Trump no campo econômico, a questão de tarifas, a própria situação fiscal do país? Pois é. O interessante é notar que muito receio existia logo que o Trump assumiu. Ele toma medidas muito drásticas e diferentes, né? As tarifas, briga com o mundo inteiro, e existia uma perspectiva, um receio muito grande de que as instituições americanas não eram mais a mesma, de que essa política tarifária ia gerar uma grave e grande crise, que a inflação ia explodir. E a verdade, eu acho que 2025 foi uma boa lição de que nada disso aconteceu. Tá, essa aqui é a verdade. Então, os mais céticos em relação às políticas adotadas por esse governo acabaram que não acertaram, né? Obviamente que ficam alguns resquícios disso. Você ainda tem uma inflação, especialmente de produtos que são afetados pela tarifa, que está aí, que continua presente. Mas, por outro lado, as tarifas estão gerando aí receitas importantes que ajudam, né, numa questão fiscal. Agora, o que eu acho que tem, como qualquer governo, tem erros e acertos, né? Eu acho que sempre critica muito, e o Trump é um cara passível de crítica, especialmente pela forma de comunicação, mas a verdade é que a economia americana continuou crescendo aí esse ano, a AI está ajudando bastante, e tem muita gente que defende o próprio corte de juros. Sei que o Trump ele fala de um jeito meio atabalhoado, mas tem economista com bastante capacidade que vê na AI, nos ganhos de produtividade, um fator deflacionário que permite você já cortar juros e que defende o corte de juros. Então não é só político, eu acho que também tem um fundamento por trás de alguns que defendem sim que há espaço para cortar juros. Will, rapidamente para a gente fechar, a gente sabe que a Selic aqui, 15%, só que na prática, o dia a dia, os juros são bem mais altos. Mas eu queria perguntar para você, um brasileiro que mora nos Estados Unidos, trabalha com dinheiro, como é viver num país, em relação ao consumidor, com uma taxa de juros que não passa dos 4%?
Depende, né? Passa em alguns casos, o cartão de crédito aqui tem uma taxa de juros bem mais elevada, que chega até 25% aqui na Flórida, tá? Eu sei que comparativamente ao Brasil, ainda assim, o cheque especial é muito maior, né? Mas 25 é bem diferente dos 4. Então, assim como no Brasil, tem, sim, nuances de crédito. Aqui uma coisa que desde o início me chamou bastante atenção é como você é estimulado a construir o seu crédito. Como que você faz isso? Tomando crédito. Para você mostrar que você é um bom pagador, você tem que tomar dinheiro emprestado e pagar. Então, desde o início, aqui na minha caminhada nos Estados Unidos, foi um pouco isso, né? Mesmo que você não precise, você tem o dinheiro para pagar à vista, você vai lá e toma o crédito para você gerar aquele fluxo de pagamentos e você mostrar que você tem renda e que você consegue pagar. Com isso, você vai criando o chamado credit score, e esse credit score, ele cria taxas diferenciadas para os diferentes pagadores. Então, uma pessoa com um bom histórico de pagamento consegue ter taxas mais próximas a essas mais baixas que a gente fala, né? E as pessoas com um histórico ruim acabam pagando mais mesmo, né? Isso é uma peculiaridade aqui. E a outra peculiaridade é que você tem muita taxa, você tem alguns incentivos em termos de taxa, assim, para comprar diferentes tipos de produtos. Então, as casas aqui nos Estados Unidos, elas chegaram a ter taxas de 2,85, até menos. Hoje elas estão com taxas bem maiores, mais perto de 6. Então, atrelada à taxa referência de juros da economia, mas não igual, né? Então, se a taxa do Fed Fund hoje, né, caiu hoje 3,50 a 3,75, as taxas de mortgage, elas estão muito mais lá na casa dos 6%, né? Perfeito. Will Castro Alves, estrategista-chefe da Avenue, com sede em Miami. Muito obrigado mais uma vez. A gente volta a se falar até o fim do ano, Will. Um abraço para você. Com certeza, Thiago. Boa noite a todos. Boa noite. Bom, estamos de olho nas votações, Denise, do Congresso Nacional, e nesse momento o Senado